Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o De Poa, uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O De Poa é um programa de entrevistas que trata de temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. No programa desta semana, nós temos a honra de receber o catador de materiais recicláveis, cientista social, mestrando, Alex Cardoso. Alex foi nomeado no início do ano para ocupar a direção do Departamento de Resíduos no Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima. Ele também é autor do livro Do Lixo ao Bicho, que narra a sua trajetória de vida até se tornar um estudante universitário na URGS. Como eu disse, hoje ele já está graduado e faz mestrado em Ciências Sociais, também na URGS. Alex, é um prazer te receber no nosso De Poa, é sempre uma honra conversar contigo pelo Sul 21 e agora também pela Cubo Play. Obrigado, Eduardo, obrigado à equipe aqui, ao convite, é um prazer estar junto aqui e vamos ter um bom diálogo. Alex, a gente sempre começa o nosso De Poa perguntando um pouco da relação dos nossos convidados com a cidade de Porto Alegre, e tu é um cara que nasceu aqui, né? Vim para cá com 3 meses de idade. Praticamente nasceu aqui, né? Mas tu desenvolveu tua trajetória de vida toda aqui, tu fez uma trajetória muito bonita que a gente vai conversar ao longo desse programa, mas ela, de alguma forma, ela conta também um pouquinho da história, né, de Porto Alegre, né? Eu queria começar te perguntando como é que é a tua relação, como é que tu vê a tua relação com a cidade? Bom, primeiro a cidade de Porto Alegre não está tão alegre assim, esses últimos períodos, né? As últimas gestões aí deixaram a desejar muito. E pessoas igual eu, assim, ficaram muito à mercê da sociedade, né? A minha relação é uma relação bem umbilical, porque eu trabalho com o que Porto Alegre joga fora. Trabalho com os resíduos, sou desde a infância, né? Sou ex-morador da antiga Vila Caicai, que ficava localizada atrás do Beira-Rio, e atualmente resido no loteamento Cavalhada. Quando morava na Caicai, a gente coletava os materiais recicláveis no centro da cidade utilizando carrinho. E depois que a gente mudou em 1994 para o loteamento Cavalhada, a gente organizou uma cooperativa e passou a receber a coleta seletiva na cidade. Então tinha essa relação primeiro em que eu mesmo fazia coleta com carrinho. Isso tu ainda era criança e adolescente, né? É porque a vida inteira foi marcada por esse trabalho, né? Não tinha essa separação do que era brinquedo, quando estava brincando, quando estava trabalhando, porque, enfim, estar perto dos pais, acho que é a coisa que a gente mais deseja, né? Quando é criança. Os pais trabalhavam no centro, traziam o resíduo para casa, faziam a separação, e eu e meus irmãos estavam sempre juntos, né? Tanto na parte da coleta, quanto também na parte da separação dos resíduos. A nossa vida girava em torno dos resíduos, né? E os resíduos, eles iam para casa, né? Então, não tinha uma separação, era tudo em volta dos resíduos. Era de onde nós trabalhávamos, onde nós brincávamos, era de onde vinha a nossa renda, a nossa alimentação. Então, o resíduo era o todo, né? Depois de 94, a gente foi para a cooperativa, e aí vários catadores, né, dessa comunidade se organizaram, né, e coletivamente a gente formou essa cooperativa e passamos a receber a coleta seletiva da cidade de Porto Alegre. Aqui que eu chamo a atenção para essa questão do porquê a gente está abandonado na cidade. Em 1990, Porto Alegre implementou a coleta seletiva na cidade. Para nós ter ideia do que é o avanço, né? Atualmente, mais de 2.000 municípios não têm coleta seletiva. Isso hoje, né? Porque a coleta seletiva ela é um serviço que custa 5 vezes mais do que a coleta convencional. Entretanto, a coleta seletiva faz com que a comunidade separe seus resíduos, destine, e esses resíduos têm um destino que é o retorno para o seu ciclo produtivo. Quando é a coleta convencional, os resíduos vão para o aterro sanitário, né? Ou para lixões. No Brasil, atualmente, existe mais de 3.100 lixões ativos, ou seja, mais 60% dos municípios brasileiros ainda depositam lixão. Então, por isso que a gente teve um grande avanço aqui na cidade de Porto Alegre. O problema é que
os avanços, né, eles acabaram virando retrocesso, justamente porque Porto Alegre tem esse pioneirismo na questão da coleta seletiva, do encerramento do lixão, plantação do aterro sanitário e, enfim, a gestão de resíduos feita pelos catadores e pelos catadores, mas nos últimos anos a prefeitura tem deixado a desejar. Em que sentido? Primeiro porque não tem uma valorização e reconhecimento sobre o trabalho das catadoras e catadores. O contrato da cooperativa que eu faço parte é de R$5.000 mensais. Não paga sequer um administrador. E para quantas pessoas que trabalham? A gente trabalhava a nossa cooperativa, ela tem um potencial de gerar 46 postos de trabalho. Atualmente gera 20. Justamente porque, como não tem valores que possam, enfim, pagar o custo operacional do serviço, porque é uma planta industrial, né? A capacidade é de receber 10 toneladas por dia, mas a gente recebe 2 toneladas hoje. Tá? E por não ter um contrato que pague e efetive, enfim, os custeios que a planta tem, a gente acaba tendo menos pessoas. A reciclagem ela é feita pela mão das pessoas. Significa que menos pessoas, menos reciclagem tem na cidade. E perde todo mundo, né? Perde a nossa comunidade por não ter o abraço para essa geração de pós-trabalho. Perde, enfim, a cidade, justamente porque tem um histórico super positivo do pioneirismo, da participação, desse processo de reconhecimento e valorização das pessoas, mas que agora as pessoas acabam sendo escanteadas. Ao mesmo tempo a gente vê a cidade discutir sobre as privatizações, as concessões, grandes investimentos milionários, mas quem é da cidade, igual eu, faz parte dessa cidade, acaba sendo deixado de lado. Eu queria conversar contigo nesse início um pouco mais da tua história, mas eu acho que a gente veio para esse lado, que também é um assunto que a gente vai tratar, que é a situação, né, da coleta de resíduos em Porto Alegre. Tu falou que as cooperativas trabalham hoje bem abaixo da sua capacidade, tu falou que tem capacidade de 10 toneladas ali na cavalhada e está trabalhando com 2. A gente vê que isso é uma situação geral das cooperativas, a gente faz matérias no Sul 21, esse relato de perda de renda é geral, não é uma novidade, já tiveram vários movimentos organizados para pleitear junto à prefeitura uma mudança nesse cenário, mas a situação está assim já há vários anos, né, Alex? Por que o lixo não está chegando nas cooperativas? Não é porque ele não está sendo gerado, né? A cidade está gerando muito lixo ainda, né? Por que ele não chega nas cooperativas para ser reciclado? Uhum. Primeiro é que dos anos 90 para agora nós tivemos um acréscimo de aproximadamente em torno de 30% na geração de resíduos, né? Então nós tínhamos 1.500 toneladas dia, né, de geração de resíduos, a gente está atualmente com 2.000 toneladas, né? 2.000 quilos de 2 toneladas de resíduos diário gerado na cidade, né? 2.000 toneladas. 2.000 toneladas, isso. Exatamente. É bastante resíduos. Então, a matemática, que eu acho que é importante, né? Primeiro é que a cidade tem uma matemática financeira, né? E é isso, por isso que depende muito de quem vai ser o administrador da cidade. Ultimamente a gente tem escolhido muito mal nossos administradores, né? Nós paramos de ter um governo popular, participativo, em que a comunidade decidia e tinha, de certa forma, um controle social, né, sobre a política, sobre os investimentos, sobre a economia da cidade, e a gente parou e foi escanteado, né? Nós tivemos ali, inicialmente, o governo Fogaça, né? É só perguntar para as pessoas onde é que está Fogaça agora, ou perguntar o que Fogaça fez positivo na cidade, por 2 gestões, para ter ideia, né? Depois disso a gente veio com Fortunati, que era uma pessoa que saiu do PT e que daqui a pouco ele assim, parou direto lá no MDB e PTB, eu nem sei agora onde que ele está. Ultimamente eu acho que ele está no gabinete do Marcelo Garbosa. Isso, ele estava no União Brasil e agora ele até fez um movimento esse de retornar à esquerda, né? A esquerda não sabemos, né? Mas uma aproximação com o Esgarbosa e com outras figuras ali que estão do campo democrático. Eu tenho muita parceria com o Marcelo Garbosa, né? Então eu ainda não conversei com ele para saber qual que é a questão mesmo, né? Mas depois disso a gente vem para a Marquesan, né? Que foi a pior administração da cidade, né? Até então. E aí cai as cooperativas Sebastião Melo. Marquesan, né? E aí é que tá. Né? O Marquesan ele foi ruim para a cidade, mas o Melo é ruim para os catadores. Né? O que acontece?
O Sebastião Melo era o vereador que fez a proposta de lei de proibição da circulação de carrinho e carroça na cidade de Porto Alegre. É aquele tipo de prefeito que dialoga com todo mundo. E que bate na mesa, que fala alto, que olha no olho, que diz que vai resolver, que vai responder, e cria GT de trabalho, e que vai encaminhar as coisas e tal, e no final não encaminha nada. Eu vejo uma estrutura engessada, burocratizada, e ao mesmo tempo com pessoas que não sabem o que estão fazendo. E aí o risco é que quando uma pessoa que tem o poder para a decisão não sabe o que está fazendo, perde-se a cidade como um todo. Né? E aí acaba investindo na iniciativa privada. Quando tu me perguntaste, o que está acontecendo então? Porque se tem mais geração de resíduos, tem então mais também acúmulo. Os catadores se organizaram nesses últimos anos, aprenderam novas coisas, formularam novas políticas, até a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma série de leis para implementar um serviço que pudesse ter qualidade, participação, quantidade, enfim, poderia chegar quase à cidade de lixo zero. Mas é que a cidade, essas últimas administrações, ela investe na iniciativa privada. O que significa? É que a coleta do resíduo vale muito dinheiro. E aí tem uma empresa que se especializa nisso. Essa empresa, ela olha o catador fazendo a coleta e o catador, de certa forma, está tirando o resíduo que ela poderia estar coletando. Então ela vai intervir para que haja leis que proíbam a circulação dos catadores. Porque esse resíduo vai ter que ser coletado. Quem vai coletar? Ela. Tem um serviço na cidade que é a coleta só. Que é pegar os resíduos na cidade e levar até o aterro aqui na Lomba do Pinheiro. Esse serviço, alguns serviços são separados. Um serviço é a coleta containerizada. Aí eu tenho um artigo no Sul 21 que é chamado de mini lixões. É importante que quem quiser se interessar possa procurar. A coleta containerizada custa 3 milhões de reais por mês para a cidade. A coleta convencional, que é aquela dos caminhões prensas, que passam, enfim, 2, 3 vezes nos nossos bairros, custa 4 milhões. É só para coletar na cidade e levar até Minas do Leão, até a Lomba do Pinheiro. Na Lomba do Pinheiro, esses resíduos eles vão viajar por 120 quilômetros até o aterro sanitário em Minas do Leão. Essas viagens dos resíduos custa quase 2 milhões de reais por mês, que a empresa ganha para coletar. E para ser aterrados os resíduos, custa mais 3 milhões de reais por mês, que é a empresa CRVR que ganha esse dinheiro para aterrar. Significa que nós estamos pegando esses resíduos, estamos pagando uma nota alta, mais ou menos em torno de 5, 6 milhões de reais por mês para coletar, 2 para transportar e mais 3 para aterrar. E a reciclagem, 5 mil reais se paga para a cooperativa fazer triagem. E esse resíduo que vai, só para a gente entender, ele não está sendo reciclado então? Aí é que está a grande questão. O container, ele é a espécie de mini lixão. Por que mini lixão? É porque, como não tem uma discussão com a cidade não participa mais da política pública, ela acaba deixando de lado. Então ela abandona. Porque ao mesmo tempo que a cidade abandona, a gente não consegue ficar com quem nos abandona. A gente corre, se esforça, vai atrás e tal. Mas enfim, abandonado. Então as pessoas estão abandonadas na cidade. Então não fazem mais parte da política pública. Ao mesmo tempo, então, elas também abandonam as ações que a prefeitura faz. É uma matemática simples, né? Um abandona o outro, então fica... E aí o container, ele é um mini lixão porque as pessoas depositam tudo que tem ali dentro. Era para depositar só o orgânico, mas as pessoas não sabem o que é orgânico. Era para depositar o reciclável, não sabe o que é reciclável, não sabe o horário, o roteiro, não participa, não sabe para onde vai o resíduo, não sabe quanto custa, não sabe nada. E a empresa também não divulga, porque ninguém quer divulgar isso. Porque enquanto não se divulga, ninguém discute, ninguém sabe. E como vale muito dinheiro, algumas poucas pessoas ganham. Então hoje é mais rentável financeiramente para essas empresas não reciclar, simplesmente pegar esse lixo acumulado e levar para o lixão. Sempre foi. É porque a gente discute a questão do fim dos lixões no país, né? E como eu disse, são mais de 3.100 lixões ativos no país. Parece que por ter lixão, então, não se tem investimento. Ao contrário, tem muito investimento. Essas empresas, elas se organizam, né? Elas formaram uma espécie de cartel. Inicialmente a gente chamava de cartel, mas daqui a pouco elas passaram a se organizar publicamente. Elas formaram uma Associação Nacional de Empresas Públicas, é a ABRELP, que se especializou no gerenciamento, na gestão. Tem duas coisas que é diferente, uma que é o gerenciamento e outra é a gestão. A gestão é quando vem aqueles, o lobby, ou enfim, esses CEOs que vêm e oferecem propostas milagrosas. E hoje são pessoas poderosas. Exatamente.
Antes era uma espécie de cartel, vivia na invisibilidade. Funcionava por baixo dos panos. Atualmente não, vive na cara dura. É organizado, enfim, acho que uma hora eu vou até ser processado. Vão ter que me roubar um filho, então, porque dinheiro não tem, né? E aí, agora eles criaram os CEOs que vêm e oferecem o serviço, a planta toda, porque o secretário de meio ambiente não sabe nem separar o seu resíduo, né? O cara é secretário, não sabe separar o resíduo. Essa é a grande questão. Então chega esse que sabe, o CEO oferece a planta. Daqui a pouco vem as empresas que trazem a tecnologia, fazem o serviço, as tecnologias que são mirabolantes. O que é tecnologia mirabolante? É algo que resolve, mas a mão poderia resolver, com mais gente trabalhando, gerando mais postos de trabalho. Não, mas vem alguma coisa que a gente não compreende muito bem o que é, que vem uma máquina, que é uma pessoa sozinha, que faz e custa 10 vezes mais caro, né? E aí isso tudo faz com que a gente se separe. A gente não se conecte mais com os resíduos e não se conecta mais com quem trabalha. Nós tínhamos muito orgulho aqui. Eu lembro, o DMLU, ele era muito participativo na cidade. A Secretaria de Meio Ambiente fazia todo aquele trabalho das praças, limpeza, organização, aquelas atividades das comunidades, aquelas limpezas coletivas. Nossa, nós tivemos muita coisa na cidade em torno dos resíduos e se perdemos ao longo desse tempo. E aí, claro, não é só culpa das empresas, né? Porque eu acho que o papel da empresa é ganhar dinheiro, é lucrar, e vai ter a sua estratégia para fazer isso. Por isso que a gente tem que escolher bem os nossos administradores. Eu acho que Porto Alegre, né, tem que fechar a porta para a direita. Eu acho que uma porta que nunca deveria de ser aberta. Justamente porque pensar à direita é pensar em favorecer os grandes, aqueles que construíram, enfim, a estrutura burocrática, essa estrutura elitista, essa estrutura, enfim, excludente que é o Estado. Né? O Estado que ele só funciona para quem tem dinheiro. E hoje não tem política pública. Como é que está a política pública para os catadores? E aí acaba que não tem política pública para nada. Sabe? Eu ficaria muito feliz assim, se eu pudesse ter outros tipos de políticas públicas, então, que pudesse abarcar, já que sofre por um lado, que pudesse, mas não, a gente sofre por todos os lados. Por isso que é necessário de ter essa análise, né? Nós estamos prestes a viver de novo um novo período eleitoral. Nós vamos ver esses mesmos que agora exploram as nossas comunidades voltar de novo para pedir voto. E a gente precisa agora pensar, né? Para qual o rumo que a cidade vai tomar. E aí é extremamente importante que a gente consiga olhar para esses acordos, para esse cenário, enfim, e deliberar de forma melhor. Alex, tu foi indicado, né, no início do ano para o Departamento de Resíduos no Ministério do Meio Ambiente, né? Como é que está esse trabalho? Já deu para implementar alguma coisa? Então, enfim, comecei a trabalhar. Até falar um pouco de mim, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem a gente. As pessoas às vezes dizem assim, tu é famoso, né? Eu digo, sim, para quem me conhece. Né? Então, eu sou catador desde a infância e parei de estudar quando eu tinha 16 anos. Eu parei de estudar na 5ª série do ensino fundamental. E retornei aos estudos em 2014, né? E aí fiz a formação no EJA, né? Que é a formação de jovens e adultos, e consegui nos primeiros 2 anos encerrar o ciclo ali, o ensino fundamental. Passei já de imediato para o ensino médio, do ensino médio fiz o vestibular, e ingressei na URGS em 2018, em 2022 eu terminei a graduação. Enquanto eu estava lá trabalhando para finalizar o TCC, eu já estava estudando para o mestrado, então antes de eu graduar eu já tinha passado no mestrado, fui aprovado então o meu TCC. O TCC foi apresentado dentro da cooperativa, foi uma briga, assim, para que, enfim, pudesse sair da universidade, né? Porque meu campo de pesquisa é o local de trabalho, é o local da minha comunidade, enfim, é as pessoas que eu convivo, né? Então não tinha como eu apresentar um trabalho de conclusão falando das pessoas que são minhas pessoas, meus... Qual foi o tema do trabalho? Foi a ressignificação dos resíduos, os catadores e a ressignificação dos resíduos. E aí eu fiz questão de que esse trabalho fosse apresentado na cooperativa, que os professores saíssem da universidade, fossem para a cooperativa, e foi acompanhado, assim, foi uma coisa muito, muito interessante, muito importante para a nossa comunidade apresentar, enfim, esse trabalho dentro da cooperativa. Eu ingressei no mestrado,
Agora eu já estou na parte final, já acabando já a parte dos créditos, aquela em que tu tem que ir para a universidade estudar, e estou começando a escrever o TCC e preparar já para o doutorado, né? Então, nesse intervalo, deu essa mudança do governo, eu participei ativamente, justamente porque eu não queria Bolsonaro desde o início, né? Eu acho que muitas pessoas, enfim, não queriam Bolsonaro e as outras que quiseram foram porque foram enganadas, principalmente por causa das fake news, mas que aprenderam, né, justamente porque jogaram o Bolsonaro na lata do lixo da história e nem nós conseguimos reciclar Bolsonaro de tão ruim que ele é, né? E elegeram Lula, e nessa luta de eleger Lula foi justamente não só Lula eleito, né, mas sim a democracia, a participação, todo o processo de inclusão que nós já vivemos no país e que nós quisermos de novo, né, queremos de novo que retorne. E a partir dali eu fui indicado então para assumir o departamento de resíduos no Ministério do Meio Ambiente. Mas por enquanto ainda tem que finalizar essa parte do trabalho, porque não é só assumir, né? Mas é preciso também levar a técnica, o conhecimento, enfim, essas questões de que aqueles que me conhecem sabem que eu sei muito e que eu tenho muito conhecimento, enfim. Tá uma vida trabalhando com isso. Daqui a pouco as pessoas, mas o cara não tem nem informação, tá ali como se fosse o parente, o indicado, o amigo, o puxadinho, né? E aí justamente é o contrário. Tem a parte da formação da vida, né? Tem a experiência, tem toda a construção da própria política pública, da organização dos catadores de norte a sul do Brasil. Isso a gente não falou até agora, né? Mas tu tem uma liderança no movimento nacional de catadores há bastante tempo, né? Desde 2001, né? O movimento foi formado, eu ingressei no movimento, a partir dali comecei a participar, aprendi, enfim, né? Me formei dentro dessa escola que é o Movimento Nacional dos Catadores, e a gente organizou uma rede latino-americana com os movimentos da América Latina, e desde 2008 a gente vem construindo a Aliança Internacional dos Catadores. E eu, até há 2 anos atrás, antes de ingressar no mestrado, eu era o porta-voz dos catadores da América Latina e às vezes do mundo, quando reunia tanto na ONU como na OIT, enfim, nesses organismos para discutir a pauta dos catadores e das catadoras no mundo, né? Então tem essa carga, essa experiência que não é um motivo, digamos, não é um motivo de glória isolada, mas algo que mostra que quando a gente consegue investir nas pessoas, quando investe desde o pequeno, a gente consegue crescer e não cresce sozinho, né? Porque quando eu estou discutindo, eu não discuto como o Alex isoladamente, mas eu trago uma carga, um povo todo a cada discussão que eu faço, porque a questão da vitória não é uma coisa individual. Para a gente vencer e ser feliz, a gente precisa dar às outras pessoas, para comemorar, enfim, e para que ninguém te derrube também. Então é tu não subir em cima das outras pessoas e crescer e fazer a coisa coletivamente. Ter um catador no Ministério do Meio Ambiente é ter todas as catadores junto. E assim, como é que dá para, digamos assim, implementar na tua visão, assim, a gente está falando agora um pouco de mais, talvez o ideal, digamos assim, né? Uma política nacional que enfrente esse problema dos lixões, ou melhor, dessa falta de política, né, de reciclagem, da coleta nas cidades. A gente tem, como tu disse, muitas cidades que ainda não tem sequer o serviço instalado. Imagino que a maioria sejam pequenas cidades, mas também deve ter cidades de médio porte, né, de centenas de milhares de habitantes, né? Enfim, mesmo cidade pequena já é um problema não ter nenhum tipo de coleta, né? Como é que dá para articular isso, digamos assim, de cima para baixo, né? A partir do governo federal, uma política, claro, que ninguém faz sozinho uma política dessas, né? Mas como é que tu vê que daria para articular se não uma solução para o problema, começar a caminhar na direção de uma solução? Uhum. Então, primeiro é que os municípios, eles são que ficam com o serviço, né, da parte do gerenciamento e a gestão de resíduos. E são, enfim, o que menos tem dinheiro. Porque a União, né, ao longo dos anos, aí foi concentrando dinheiro na União. Então, a União é o principal vetor de recursos para as obras, enfim, os investimentos públicos que os municípios vão fazer. Então, o que eu diria, né? A primeira coisa, eu diria que se a gente tem 5 filhos, a gente planeja o crescimento desses 5 filhos. Nós não damos comida para 3 e deixamos 2 morrer de fome, né? A gente vai lá e divide, partilha e luta para que todos os filhos possam crescer. Então, a primeira coisa que eu diria era isso, né?
Os municípios que querem recurso do governo federal vão ter que dizer qual é o percentual de alimento que vão dar para cada um dos serviços na gestão de resíduos. Quanto é que vai investir na coleta seletiva? Quanto é que vai investir na coleta convencional? Quanto é que vai investir? E aí o município vai me fazer o plano para me dizer qual é o valor que ele teria para investir. E vai me dizer quanto que falta. E a partir dali, com a equipe técnica, a gente podia avaliar o projeto, encaminhar a equipe para apoiar o município, porque às vezes o município é um capenga, né? Não tem técnico, não tem equipe, não tem conhecimento para apoiar aquele município para fazer o seu plano de gerenciamento de resíduos. E já é um entrave, né? O município não tem nem capacidade de fazer o plano para conseguir acessar esse recurso que talvez até exista, né? Tá vendo por que entra o CEO e as empresas ganham? Né? Você vê, né? Porque já chega com tudo pronto, né? Exatamente. E aí eu faria justamente isso, né? Era a questão do planejamento. É como que envolve as pessoas, como que faz o serviço, qual que é o valor investido, quais são as tecnologias que vai ser colocada. Enfim, pensar. Porque não dá para nós sair correndo sem planejar e pensar as coisas. E tem um arcabouço jurídico legal, que são as políticas nacionais, aí, tanto de resíduos, saneamento e outras que podem ancorar tudo isso, né? E que já existem, né? E que já existem, né? Ou seja, nós somos muito melhor do que nos anos 90, naquela cidade alegre de Porto Alegre que fez a coleta seletiva e encerrou o lixão. Hoje nós somos muito melhor, por isso que a gente vive um retrocesso em Porto Alegre. Faria isso, né? A segunda coisa é de fazer um plano de investimento com os geradores de resíduos, aqueles que produzem o resíduo. As empresas que produzem as embalagens têm que pagar por toda essa produção de embalagens. Elas têm uma conta a pagar. Ah, mas eu produzo o refrigerante Dolly. Sim, vai lá, então tu vai botar R$1 a mais naquela garrafa e a pessoa que comprar a garrafa de plástico vai pagar R$1. E aquele R$1 vai servir de apoio aos catadores para que eles façam o trabalho e reciclem. Com esse R$1 eu consigo fazer a formação, botar uniforme, botar equipamento, botar tecnologia, organizar as cooperativas, fazer a reciclagem. E essa garrafa não vai parar lá no Rio Guaíba. Ela vai para a mão do catador, vai gerar o posto de trabalho para ele e vai para a reciclagem. Ah, mas e se a garrafa for retornável? Perfeito. Se for retornável, melhor, porque nós vamos utilizar recursos para fazer educação ambiental, para organizar cada vez mais, né, essa questão ambiental na nossa comunidade. Então é envolver o gerador de resíduos, envolver a comunidade, para que ela participe disso, entrar com a política pública e com os serviços da gestão de resíduos e valorizar as pessoas. Essa questão da garrafa retornável é curioso, né? Porque nos anos 90, nos anos 80, a população estava acostumada com a garrafa retornável. E uma época que não se tinha tanto uma discussão sobre a importância da sustentabilidade, acho que sequer se usava a palavra sustentabilidade nos anos 90, né? E aí, de uma hora para outra, não é de uma hora para outra, claro, mas não se fala mais de garrafa retornável. Agora é tudo PET, enfim, né? A população acabou perdendo o costume, né, de levar para o supermercado, né, sua garrafinha de cerveja. Eu lembro que a pessoa levava engradado, né, passava semanas, meses, dependendo, claro, do nível de consumo da pessoa, mas esperava um tempo, levava e retornava, e, enfim, era, digamos assim, mais sustentável isso, mas se acabou com isso, se perdeu esse costume, né? Por que tu acha que essas coisas acontecem, digamos assim, essas contradições, né? Que as pessoas estão, de certa forma, mais antenadas com a importância de separar o lixo, ao mesmo tempo tem um estilo de vida que produz muito mais lixo. Uhum. Primeiro é porque parece que é uma coisa que não vale, né? Parece que é uma coisa suja, sem importância, enfim, os resíduos entram nessa classificação, né? Mas os resíduos, eles são uma base de olhar o poder da economia no mundo. Primeiro que os resíduos, eles circulam globalmente no planeta, né? Se um ET descesse, não sei de qual mundo que ele viesse, de qual planeta, ele iria chegar aqui no planeta e iria pensar, por exemplo, que a Coca-Cola seria um deus nosso. Porque ele ia chegar numa vila pobre e ia ver a marca lá. Numa rica ia ver, se ele mergulhasse no oceano ia encontrar uma garrafa, se ele fosse na Amazônia ia encontrar no meio da selva, ou seja, a marca mais conhecida mundialmente eu acredito que seja a Coca-Cola, né? Entre outras aí. Então, os resíduos eles fazem parte de uma performance internacional de circulação de bens, mercadorias e economia. Riqueza, dinheiro. A questão da circulação, né, faz com que se gaste muito para chegar a mercadoria em um determinado lugar. As pessoas hoje estão aí na
aqui a Shopee, esses outros aplicativos Mercado Livre, enfim, e que compra e vem 10 resíduos junto, né? Compra uma coisinha desse tamanho e vem 10 coisas junto. Isso vem do outro lado do mundo. Vem containers lotado, em que a empresa se preocupa com o envio disso, porque a logística é muito cara. E aí o retorno, e aí o envio tem um valor. Para o retorno seria o mesmo, quase o mesmo valor, mas de custo de logística, mas o valor da mercadoria não vale nada. Ou seja, essa é a principal fator do porquê que os resíduos, enfim, deixaram de valer. Olha, mas antes a embalagem era retornável. Justamente, havia um investimento para aquela garrafa ser retornável. Hoje não se investe, porque essa garrafa vai parar no oceano. Eu diria, para resolver o problema, eu faria ela valer novamente. Ela tem que valer, a gente tem que olhar o resíduo como algo que vale, que tem valor. Porque quando ele está fora do lugar, ele vai causar um prejuízo ambiental, social, econômico, enfim, de todos os tipos de prejuízos. E é preciso retornar isso. Eu não estou dizendo que a gente precisa ter a garrafa retornável. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente precisa ter a consciência de que tudo vai, mas também tem que voltar. E aquilo que está no lugar certo não traz prejuízo. Alex, tu falou antes da questão de por aí poderia ser uma cidade com lixo zero. E lixo zero, para quando a gente ouve falar, parece quase uma utopia, né? Porque parece que é impossível, né? A gente recicla taxas ainda pequenas do lixo que a gente produz, mas já existem algumas cidades que de fato estão se aproximando, né, dessa realidade do lixo zero, ou pelo menos estão muito na frente de Porto Alegre, né? O que tu acha que poderia ser implementado facilmente ou de curto, médio prazo para a gente caminhar numa direção melhor, né? Nesse rumo que por enquanto é uma utopia, mas para tornar essa utopia realidade lá na frente? Uhum. Primeiro eu diria para todas as pessoas que as pessoas devem procurar, né, a organização Lixo Zero aqui na cidade onde elas estão, justamente para poder compreender o que significa não só o conceito, mas a aplicação dele, né? Lixo zero não significa ter zero, né, resíduo, é zero lixo. É zero desperdício, né? Exatamente, o zero é porque quando tu produz um resíduo, e esse resíduo, esse vidro aqui, ele não vai para a reciclagem, ele se torna lixo. Porque tudo que é resíduo, ele é uma transformação da natureza num produto, né? E que se ele não voltar a ser produto novamente, ele vai ser lixo, que vai poluir a natureza. Lixo zero significa nós colocar as coisas no lugar certo. Fazer com que as coisas retornem para a sua cadeia produtiva, a natural ou a construída, biológica, enfim, tecnológica. Vou pegar um exemplo do vidro, ele vem da areia de quartzo e vai voltar a ser vidro e não precisa mais retirar areia. Pegaram os papéis vêm principalmente de duas árvores aqui, que são inclusive de fora do nosso país, né, que é a acácia e o eucaliptus. Essas árvores elas consomem 40 litros de água por dia, demoram 24 anos para crescer e precisa de 30 árvores para fazer 1 tonelada de papel. A gente recicla isso e economiza toda faz com que não precise derrubar mais a árvore, nem plantar elas, nem derrubar e reciclar aquilo que a gente tem. O plástico, ele vem do petróleo. O petróleo é o combustível da guerra no mundo, né? É o combustível da guerra. Então, a gente reciclando faz com que... E olhando para os minérios, a gente consegue trazer aí a Brumadinho, o que é essas grandes aí crimes ambientais que ocorreram aí, e a gente pode reciclar, e recicla esses minérios, esses materiais, e faz com que a natureza nossa seja preservada. E é preciso fazer investimento? Né? Mas não é um investimento de uma coisa que não tem, é preciso nós olhar o recurso para onde ele está indo e botar ele para esse lado. E a ideia do conceito lixo zero é trabalhar esse conjunto de fatores para que a gente não tenha mais desperdício, não tenha mais lixo. Mas envolve também uma dimensão pessoal, então, da pessoa ter, digamos assim, um estilo de vida, uma preocupação em não gerar resíduos ou tá mais no nível, digamos assim, governamental, de política pública? Primeiro eu diria que tem uma questão moral, né? Porque, enfim, eu não consigo olhar que bom sujeito é
ou mau o sujeito é, depende da forma que ele trata seu resíduo. Se a pessoa está no carro e joga... A gente sabe que aquele sujeito é o que vai atravessar o sinal vermelho, é o que vai ocupar a vaga do idoso, é o que vai atropelar uma pessoa e não prestar solidariedade, é aquele que vai, enfim, pegar e passar um dinheiro falso, é aquele que daqui a pouco vai te roubar o teu celular, é esse tipo de gente, né? Então, moralmente, a gente está ligado à questão do nosso trato com as pessoas, e o trato... A relação entre as pessoas gera resíduo. Então, a forma que tu trata as pessoas e que tu trata o resíduo é a forma que tu é reconhecido também na cidade. Então, é por aí. Não, eu não posso pegar o resíduo, é uma coisa individual, eu não posso colocar o problema no outro. É uma questão de que eu tenho que ter vergonha na cara. Primeiro, não consumir coisas que não tem reciclagem, né? Não tem reciclagem, eu vou trocar outra que tem. Pô, a minha mãe e minha avó sobreviveram descascando banana. É isso. Descasca, come. Não foi embalado dentro de um negócio de chips. As batatas eram plantadas, a gente picava e fritava elas e elas ficavam tão crocantes quanto as que estão dentro do chip. E nós não precisamos pegar e financiar essas grandes empresas que não sabem nem o nome desse negócio, para onde que vai todo o dinheiro para isso. Então, precisa ter uma mudança na pessoa, não é só a política. A política não forma, é a gente que faz a política acontecer. E o que nós temos hoje é a política não acontecendo porque as pessoas estão sem moral, né? Sem vergonha. Sim, sem essa preocupação com o destino dos resíduos, apesar, né, de a propaganda, né, a economia verde, né, o mercado verde está muito em voga. Alex, eu queria... Agora a gente já está com quase 40 minutos de programa. Eu queria deixar um espaço reservado no final da nossa conversa para a gente falar um pouco de Porto Alegre de maneira geral, de como é que tu vê a situação das periferias. Enfim, tu contou a tua história, tu cresceu numa vila atrás do Beira-Rio, depois tu mudou por loteamento da Cavalhada, mas mais do que tua própria experiência, tu tem essa relação com os catadores de diversas comunidades, de todas as comunidades, né, de Porto Alegre. Então acho que tu poderia nos dar um panorama geral, né, de como é que está a situação das periferias da cidade, como é que tu vê como é que estão as pessoas, como é que estão as comunidades. Então, primeiro é que nós estamos vendo um aumento de pessoas desocupadas, né, e que acabam indo para a reciclagem. Então, um aumento de catadores fazendo o trabalho de coleta de resíduos. Nós temos visto um aumento de população em situação de rua, um aumento de crianças trabalhando, tanto na reciclagem quanto na sinaleira, uma ocupação da sinaleira, né? Enfim, a gente andar em Porto Alegre... A gente parar no sinal, é 2 pessoas que vêm até te abordar ali, justamente porque não tem outra coisa a fazer, né? Então, a gente está vendo o reflexo da sinaleira, é o reflexo do abandono da periferia, da comunidade, né? Porque se as pessoas não têm trabalho, elas vão buscar alguma ocupação, né? E quando elas estão numa situação difícil, né, faz com que elas tenham que se, enfim, dobrar, digamos assim, para ter que pedir para outra pessoa, né? O ato do pedir, do mendigar, não é uma coisa fácil, né? Estar numa sinaleira, ou enfim, correndo todo aquele... Não é uma coisa fácil, as pessoas têm que se sujeitar a isso, né? A estar ali justamente para continuar sobrevivendo, né? Eu fico olhando para a nossa sociedade... Eu digo que é impossível que com todo o avanço, conhecimento, a tecnologia, enfim, o recurso que nós temos, em que a gente relegue a mais de 70% da população mundial a viver a sua vida correndo atrás da comida. É basicamente isso, né? E a nossa cidade de Porto Alegre é a cidade que tem a renda maior do estado. É uma das mais fortes do Brasil, né? Nós temos uma burguesia aqui, que tem muito dinheiro, uma concentração de riqueza muito forte, e aí, em contrapartida, nós vamos ter as periferias fracas em torno de economia, com desemprego em alta, com grandes problemas voltados à violência, com a criação das facções criminosas, e aí até uma questão do olhar para a facção. A facção não é ruim lá na comunidade, viu? Porque às vezes é a única coisa que tem lá e que pode cuidar da comunidade, né?
Às vezes, para nossas comunidades, às vezes a polícia é que é a criminosa, justamente porque não respeita aos moradores e as moradoras. Então, só para nós ter ideia da inversão que a gente está tendo nesses últimos anos, né? E aí eu vejo dizendo que, primeiro, precisa de ter uma administração que esteja preocupada com as pessoas, né? Nós precisamos ter a administração pública, ou o gestor, ou o prefeito, né? Claramente falando, um prefeito que olha para a comunidade, que não invista só nos bairros ricos, que não queira só trazer roda gigante, sei lá mais o que, para atrair, enfim, aí, gerar só mais riqueza para os ricos, mas que pensa na comunidade, que crie mais escolas, que amplie a quantidade de professores, que aumente o salário dos professores, que invista em impostos de saúde e nas equipes de prevenção de saúde. Enfim, coisas que a gente já viveu. Eu não estou nem falando coisas que a gente não sabe, mas coisas que a gente já viveu e que precisa retornar a viver novamente. Alex, para fechar essa nossa conversa, que está muito legal, me conta um pouco mais sobre o livro do lixo a bicho, né? Tu escreveu recentemente, né? Acho que tu tava terminando a graduação quando tu escreveu, né? Me conta um pouco como é que foi esse processo, né? Uhum. Como é que foi para ti escrever esse livro, tendo essa tua história de vida de começar, de ter abandonado o colégio aos 16 anos, né? Ter voltado anos mais tarde, né? Como é que foi essa experiência para ti? Uhum. Bom, primeiro é deixar meu Instagram, Alex Catador, né? Quem quiser buscar mais informação, ou enfim, receber notícia, informação, por ali a gente pode trocar ideia, né? Então eu escrevi 2 livros, né? Esse foi o primeiro, do Lixo a Bicho, que ele vai trabalhar a questão da importância da educação, né, na vida das pessoas, né, e que a educação transforma as pessoas, e as pessoas transformam a sua realidade, e essa realidade transforma o mundo, né. Então é como que a gente, eu quero terminar, digamos, com a miséria e a pobreza, né. Daí não é terminar com os pobres, é justamente terminar com os ricos, é terminar com a riqueza, né, para isso, né. Então é uma análise de como o conhecimento pode fazer com que a gente enxergue melhor a nossa realidade, reaja e transforme ela. Basicamente é isso, né. E tratando sobre a trajetória, que não é só minha, né, porque eu não tentei trazer ali trazer a ideia do herói, né? Porque não existe um herói, né? A gente é guerreiro, nós somos todas e todos heróis. Então trouxe isso alargando para o coletivo, né? Para milhares de Alex que voltam aos estudos ou que têm esse desejo de estudar e que às vezes não recebe esse acolhimento na escola. E qual foi a principal dificuldade que tu teve para voltar a estudar? É essa relação da cultura, né? A gente não existe, a gente não está no vazio. A minha vida ela é ocupada o tempo todo. Pode ser que eu não esteja produzindo coisas boas para mim ou para nossa comunidade, mas a vida em si ela é algo ocupado, né? Posso estar no TikTok, isso é uma ocupação, um videogame, isso é uma ocupação, assistindo novela, um filme. Então eu tive que migrar, sair dessas ocupações e estudar. Então, eu trabalhava durante o dia, à noite, em vez de eu ficar com meus amigos na esquina, porque na comunidade a gente gosta muito de ficar na esquina, né? Assistindo filme, enfim, eu ia para a escola. Então, eu ocupava esse espaço para fortalecer. Tu tinha quantos anos quando tu voltou a estudar? Com 34 anos. Voltei com 34. Então, a maior dificuldade foi essa, de poder, foi quase, as pessoas me olhavam e diziam, onde é que tu tá? Eu não te vejo mais. Porque a sociabilidade na comunidade começou a mudar, porque eu estava criando outros meios de socializar, né? Eu estava na escola. Então, mas isso também fez uma outra coisa, que é o que eu trabalho no segundo livro, que é a cultura dos estudos, né? Que é quando a gente muda uma forma da nossa vida e que é difícil fazer a transição. Mas quando tu entra, aquilo faz parte começa a fazer parte da tua vida. Tanto é que quando eu estou de férias da universidade, me faz falta. Está me fazendo falta, alguma coisa está fazendo falta. Porque todos os dias à noite é o horário de estudar.
Todos os dias à noite era para se deslocar a aula, todos os dias à noite era para rever os colegas, era para debater a teoria, enfim, ou as práticas que a gente vem fazendo enquanto pesquisador acadêmico. Então, essa foi a principal, mas hoje eu pego e vejo, tanto por aquilo que eu olho, o meu olhar sobre o mundo, ele mudou muito, né? E eu acho que eu consigo contribuir mais, às vezes de forma mais crítica, mais contundente, mas sem perder o prazer do amor, né? De olhar para coisa que, por mais crítico que seja, é criticar para construir algo melhor. É uma crítica com, enfim, uma solução junto. Perfeito, Alex. Tu já deixou o teu Instagram, mas se tu quiser fazer um fechamento, fazer algum comentário final, alguma mensagem final que tu quer deixar para a nossa audiência? Uhum. Bom, primeiro é que eu acho que todo mundo tem capacidade, né? A gente não é um sujeito incapaz, né? Por mais que a gente às vezes está vivendo na miséria, está preso, está na situação do cárcere, ou está numa situação duvidosa, né? Então eu diria que a nossa capacidade de pensar e planejar a vida é uma coisa que a gente pode fazer tanto individualmente como coletivamente. Então eu diria para nós que a gente possa olhar para nós, né? E dizer que a gente tem capacidade para a gente pensar o que a gente está fazendo e o que a gente pode fazer para melhorar. Não é? Acho que acreditar nisso, acreditar em nós é uma das coisas que a gente melhor pode fazer. A segunda é ver o que a gente pode mudar, né, nessa nossa comunidade, a partir da gente. Não é pensar o que o prefeito tem que fazer, mas o que eu, enquanto Alex, posso fazer. Né? Acreditar nisso e lutar para isso. A gente precisa, enfim, né, ter essas noções, né, porque às vezes são esquecidas, né, e a gente precisa voltar a acreditar em nós, na nossa capacidade. E aí acho que espaço, programa como estes, né, em que vai trazer vozes que às vezes não são escutadas em outros locais, né, pode trazer esse outro olhar sobre a cidade, né, essa outra dinâmica que a gente pode construir. E eu acho que a gente consegue se identificar a partir dali, olhando para um igual a nós, que não está um branco engravatado, rico, que vai trazer 10 pontos para melhorar a sua vida, né? Não vou ter isso, porque justamente eu sei que a vida não é resolvida em 10 pontos. São milhares de pontos, milhares de conexões com milhares de ideias e milhares de pessoas fazendo isso. Então, diria isso para nós e aí agradecer, então, pelo convite, né? Nós se conhecemos há muitos anos, né? Muitos anos. Eu acho que eu tô tentando lembrar, eu até procurei a primeira matéria que eu fiz contigo, eu não achei, porque já saiu, já perdemos no sistema, mas faz pelo menos 7 anos. Aí, né? E tem aquela que é especial, né? Aquela que fala do catador que retorna à universidade, aquela lá também foi importante. Viajou o mundo aquela matéria, né? Eu acho Isso foi 2018. Eu acho que tu tinha que ganhar um prêmio, inclusive, por aquela matéria, justamente porque foi aquilo quando a gente diz aos top, né? Aos streaming, aqueles que tá na frente e tal, acho que muito, muito legal. E então, esse nosso retorno, né? E aí, um comentário também, que eu acho que é o que é a importância da ferramenta do Sul 21, da nossa Porto Alegre, né? Que dá essas vozes, as pessoas podem escrever artigos, né? E mandar para a página, porque daqui a pouco tu tem um relato para fazer da tua comunidade, algo que é um problema, que tu tem alguma solução, então tu pode estar participando, né? E que também tem uma equipe preparada para isso, repórteres que enfim, que são atenciosos e que dão, enfim, luz para coisas que a cidade tem dado escuridão, né? Então, agradecer a equipe do Sul 21, a tua pessoa, né, a equipe aí, e também aqui a nossa TV, a nossa equipe que está aqui no estúdio, né. Obrigado, então, a todas e todos, e foi um grande prazer estar junto com vocês. Alex, foi um grande prazer conversar contigo, é sempre um prazer conversar contigo, então eu queria te agradecer muito pela participação no nosso Dipoa, programa que está estreando agora nesse ano, né, começou agora esse ano, mas o nosso agradecimento especial é sempre para você que está na audiência. Convido a todos, além de acompanharem esse e os próximos programas, compartilhar com seus amigos, né, mandar nas redes sociais, nos grupos, seguir a página do Dipoa no Instagram, seguir as páginas do Sul 21 e da Cubo Play, que você vai ter acesso a todos os programas anteriores e aos próximos programas. Eu deixo o nosso abraço a todos e até a próxima edição.